Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália, acaba de aprovar a renda cidadã, que parece um Bolsa Família aqui, geral para as famílias mais pobres. Mas a União Europeia parece estar muito gostando disso não, viu? Não vai dar certo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra vocês, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, belezinha? Então tá, ó. Hoje o tema que a gente vai tratar é um tema de política internacional. Vamos falar um pouquinho sobre a crise da União Europeia, especificamente a crise na Itália, e as soluções que o Giuseppe Conte, então o primeiro-ministro italiano, está tentando adotar. Mas para a gente entender, vamos primeiro entender o que é a União Europeia. A União Europeia é muito mais que um bloco econômico, ela é quase um bloco político. A intenção dos países da União Europeia não é só formar uma área de livre circulação de mercadorias, mas sim formar uma área em que exista um parlamento europeu, um banco central europeu, uma moeda única, quase como se fosse um mega país, onde cada país ali é um estado diferente. E essa ideia está sendo cada vez menos aceita com a eleição de governos nacionalistas. A gente pode dar o exemplo da Itália, da Polônia, o próprio Reino Unido, que quis sair da União Europeia. É uma consequência dessa contestação da União Europeia como um mega país, tá bom? Isso é uma coisa bem importante que vai ser útil no vídeo de hoje ainda. Outro ponto bastante importante. A União Europeia ela sempre se caracterizou pelos altos gastos públicos, pelo tal do welfare state. O que seria isso, né? O estado de bem-estar social. O Estado ele sempre garantiu boas condições de saúde, educação, transporte, moradia, enfim, uma série de benefícios sociais para a população em geral. Só que isso está representando hoje, com uma economia globalizada e completamente competitiva, quase entraves econômicos. O Estado muito pesado está fazendo reduzir os investimentos estrangeiros. E alguns países que dão um pouco mais de liberdade econômica para as empresas, como por exemplo para a França e para a Alemanha, menos mal, digamos assim. A França está sentindo os efeitos da crise, com toda certeza, mas a Alemanha, que dá um pouco mais de liberdade, também vem sentido, mas menos. Mas agora países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, a Grécia, né, passou uma crise gigantesca, com esse welfare state, estado de bem-estar social, mas sem uma arrecadação tão eficiente, começou a aumentar muito a dívida pública. E nisso, a Itália, por exemplo, é uma das referências, com um PIB, com uma dívida pública que corresponde a 130% do seu PIB, ou seja, uma dívida pública gigantesca. E sempre que esses extremos eles começam a aparecer, né, esses momentos de crise começam a aparecer, os extremos também aparecem, seja o extremo ali nacionalista, ou o extremo de esquerda, extremo direita, tal. Na Itália e nos outros países da União Europeia, como por exemplo a Polônia, o extremo que apareceu seria um governo extremamente nacionalista e contra essas políticas de grande união da União Europeia. O Giuseppe Conte, primeiro-ministro, ele já anunciou que ele não vai respeitar o que a União Europeia diz para ele, dita para ele, que seria uma política de ajuste fiscal, porque segundo a União Europeia, qual seria a medida para o governo italiano tomar? Já que a sua dívida está muito grande, vamos cortar os gastos públicos e aumentar a arrecadação de impostos. Medidas completamente impopulares para a população. O Giuseppe Conte ele foi eleito com uma plataforma completamente diferente. É um governo nacionalista que prega o aumento da arrecadação, aliás, o aumento dos gastos públicos e o corte na arrecadação de impostos. O governo italiano, aliás, está tentando fazer uma política de incentivar o consumo. E dentro dessa política a gente pode encaixar a criação da renda cidadã, uma espécie de Bolsa Família. O governo italiano Giuseppe Conte anunciou que ele vai criar um programa de distribuição de renda para a camada mais pobre da população, que pode liberar até 1.000 euros para o cara conseguir consumir. Ou seja, uma política que vai fazer o cara consumir cada vez mais para tentar incentivar o mercado italiano. Qual que é a ideia do Giuseppe Conte? Gerar um ciclo virtuoso da economia. Como assim? O cara vai ter mais dinheiro, então ele vai consumir mais. Se ele consome mais, as empresas têm mais lucro, contratam mais funcionários. Se contrata mais funcionário, isso vai fazer com que tenha mais consumo. Se tem mais consumo, as empresas têm mais lucro, contratam mais e assim a economia vai crescendo cada vez mais. Qual que é o grande problema dessa lógica? É que ela não dá muito certo se esse dinheiro for criado artificialmente, se essa concessão de crédito vier sem realmente o aumento do valor das coisas, realmente a partir do trabalho, dos aumentos dos investimentos estrangeiros. E a Itália é um país que ela é muito hostil para investimentos externos. E aí você pensa, a Itália pertencendo à União Europeia, o investidor ele pode colocar o seu dinheiro na Alemanha, que dá muito mais liberdade para as empresas empreenderem, ou na Itália, que tem uma série de regulamentações. Só que se o investidor ele colocar o dinheiro na Alemanha,
como faz parte da União Europeia, ele também vai ter acesso ao mercado consumidor italiano. Então a Itália, além de não receber os investimentos externos, os italianos ainda gastam dinheiro da Itália colocando ele para a Alemanha, ou seja, uma transferência de renda para outros países que têm mais liberdades econômicas. Eu coloquei aqui a Alemanha como referência porque ela é um dos países mais importantes aí dentro desse cenário. O Giuseppe Conte, anunciando essas medidas, temo eu, que vai gerar inflação, porque a criação de um dinheiro artificial, as pessoas vão consumir mais, sem realmente aumento da produtividade. Então isso vai fazer uma inflação na União Europeia, e o grande problema dessas medidas, né, do governo italiano é que quando a gente fala de um processo de inflação, toda a União Europeia, pelo menos na zona do euro, tem a mesma moeda. Então esse tipo de medida populista prejudica não só a Itália, mas como quebra a confiança dos investidores também para investir na Alemanha, investir na França. Ou seja, Angela Merkel e o Macron, que são os grandes líderes da União Europeia, estão extremamente preocupados com essas políticas populistas que a Itália e também a Polônia estão adotando. Isso pode representar um ponto de ruptura para a União Europeia. O Brexit já aconteceu, o Giuseppe Conte com essas medidas nacionalistas populistas também pode representar uma insatisfação, um aumento das animosidades, a França passando por protestos, a Alemanha não cresce como crescia anteriormente, ou seja, a União Europeia ela está sim em maus bocados. Esse processo da Itália nacionalista está aumentando nos outros países. A Marine Le Pen, por exemplo, na França, ela perdeu, né, as últimas eleições para Macron, mas ela também tinha uma política meio contra a União Europeia, uma política muito mais nacionalista. Ou seja, a União Europeia esse ano vai passar por um ano extremamente complicado, em que ela vai ter que convencer os países que adotar medidas populistas como o Giuseppe Conte está adotando não é a melhor saída. Que a melhor saída seria fazer um ajuste fiscal e um corte de gastos públicos. Para países que estão acostumados com a fair state, essas medidas tão impopulares podem não ser tão simples assim. Tudo bem? Ando bastante difícil para a economia mundial, principalmente para a União Europeia. Belezinha? Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram de novo, né? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.